Mas eu não sei se vocês fizeram. Então eu vou corrigir hoje. O que, professora? A 61 e a 62? Isso. Teve gente que me enviou por e-mail. Eu enviei? Você me enviou, Fábio. Enviou, Ah, você enviou, ah, ok. ok? Ok, Gabriel. Eu não olhei não, mas depois eu vou dar uma olhadinha lá e eu respondo seu e-mail, tá? Eu ainda tenho que corrigir também. Ah, não, não é vocês não, outra turma. Sorry. Então vamos lá, aqui ó, página 61, tá? Sobre a biografia do Walt Disney, que tá lá na página 60. Então as respostas vão ser, essas duas páginas dos exercícios vão ser todos voltados para aquele texto que tá lá. Number 4. Read the text again and write T for true or F for false. Então é só escrever verdadeiro ou falso, but in English, né? True or false. Walt Disney started drawing when he was a child. Ele começou a desenhar quando ele era criança? Yes or no? Years. Yes. So, T, né? Vai colocar o T aí de true, de verdadeiro. Walt Disney moved to Hollywood when he was 7 years old? Yes or no? Eu botei não. No. Exatamente. False. Ele não se mudou quando ele tinha 7 anos de idade, não. Ele se mudou depois. Ele já era mais adulto quando ele se Que mudou. página, professora? 62. 62. Obrigado. Nada. Vou botar, ó, page 62 lá no chat para vocês se localizarem aí. Bom dia, professor. Good morning. Letter C. Walt Disney joined the Red Cross during the war. Ele se juntou à Cruz Vermelha durante a guerra? Sim. Não. Yes. Yes. And he started making animated movies with his wife. Ele começou a fazer filmes animados. Foi com a esposa dele? Years. Yes. No. Não. Não foi com a esposa. False. Ele começou com o irmão dele. Não foi com a esposa, não. Na biografia não menciona nada de esposa. Acredito eu que ele não era nem casado quando ele começou a fazer esses filmes animados, desenhos animados. Então ficou TF, TF. Number 5. Check the answers to the questions below. Então, para cada pergunta, tem essas duas imagens aí que representam a resposta. Vocês vão marcar a resposta correta. No caso, a figura correta. What did Walt Disney create apart from the animated movies? Então, além dos filmes animados, o que mais ele criou? O circo ou o parque de diversões? Isso é óbvio, né, gente? Mesmo se vocês não leram a biografia, vocês conseguem responder essa pergunta. O que o Walt Disney criou além dos filmes, além do Mickey, O além de todos os parque. desenhos? O parque, O circo? exatamente. Pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira. Ele criou. Professor, Oi? você já passou revisão? Não, ainda não, Adam. O Ainda professor, não. eu falei, aí eu esqueci. O que aconteceu sexta-feira passada foi porque o cara veio botar a internet aqui, agora que eu lembrei. Tá bom, tá bom. Semana passada a gente começou a falar, a gente falou sobre Used To e eu comecei a falar dos. Vou mandar, João Pedro. E eu comecei a falar sobre os verbos irregulares no passado, mas a gente vai revisar isso tudo aí, tá? Na sexta-feira que vem, sem falta, a gente faz uma revisão, porque hoje a gente termina os exercícios e sexta-feira que vem a gente faz a revisão. Vou colocar aqui, João Pedro. Ai, que droga, porque fica aparecendo um negócio aqui pra mim, eu não consigo escrever no chat. Agora eu vou escrever. Ó, meu e-mail é esse aí. Anotem aí no caderno de vocês, em algum lugar que vocês consigam ver depois. É para esse e-mail que vocês têm que mandar as coisas, tá? Então vamos lá, continuando.
ele criou o parque temático, né? Além dos filmes, ele criou esse parque temático. Alguém aqui já foi? Parque temático? É, lá na Disney. Na Não, na Disney não. Na Disney não? Todo mundo é pobre. Todo mundo é... Eu sou pobre, eu nunca fui. Quem falou assim? Gabriela? Letícia. Letícia. Letícia! Really? Nem me dera. Sério, Letícia? Sim, Também já fui, professora. já faz 2 anos já que eu fui. Que legal! Nossa, deve ter sido incrível. E você também, Samuel? Já, pô, aqui no Marimbondo. Ai, sabia que era uma gracinha. Sabia que era uma gracinha. Disney, tem Disney aí? Quero nem saber. Esquece a pergunta que eu fiz. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui pro nosso exercício, que vocês são muito cômicos. Vamos embora. Letter B. What Walt Disney ambulance look like during the war? Como que parecia a ambulância dele durante a guerra? Foi essa primeira, the first, or the second? Ou a segunda? Qual dessas se parecem mais com a ambulância que ele tinha? A primeira. The first one. A primeira. Primeiro por conta do tempo, né? É antigo, então era mais antiga. Essa daqui é mais recente. Segundo, porque se vocês observarem, tem um desenho aqui de um cartoon. E ele costumava, tá escrito lá na biografia, que ele costumava desenhar cartoons na ambulância dele. Ela era toda desenhada. Letter C. What did Walt Disney have with him when he went to Hollywood? O que ele tinha com ele quando ele se mudou para Hollywood? Na primeira imagem, a gente tem a representação aí de um material de desenho e $40. E na segunda imagem, a gente tem só a representação de um material de desenho. O que ele tinha com ele quando ele se mudou? Cri, cri. $40 mais material. Exatamente. Ele tinha, além do material de desenho que ele carregou, $40, né? Então ele não tinha uma condição financeira muito boa, não. Então ficou assim: letra A, segunda opção, letra B, primeira opção, e letra C, primeira opção de novo. So, page 62, página 62. Complete the information about these two creations of Walt Disney. A gente tem aí duas criações dele: o Mickey Mouse and Snow White and the Seven Dwarfs. Então a gente tem o Mickey e a Branca de Neve e os 7 anões. Essas duas criações são muito importantes e especiais. Então vocês vão ter que completar aqui dizendo o ano em que foram criadas e depois por que elas são especiais. Mickey Mouse. Quando que foi criado o Mickey Mouse? 1928. Exatamente, 1928, 1928. E por que o Mickey é especial? É filho dele. Porque ele é um rato andador. Não, não é por isso. Porque ele é o símbolo da Disney. É, mais ou menos. O Disney, ele foi o primeiro personagem a se tornar, foi o primeiro e foi o que se tornou mais popular. E aí ele acabou virando o símbolo, né, da Disney, do Walt Disney, do parque temático, né? As crianças querem ver o Disney e tal, a turminha, querem ver o Mickey, a turma do Mickey. Então vai ser It was his first popular character to become. Não, it was his first. Esquece, peraí, gente, não é isso não. It was his first character to become. Errei aqui, sorry. Very popular. Então, foi o primeiro personagem dele a se tornar muito popular. It was his first character to become very popular. E é o mais popular até hoje, né? Como foi Fábio que falou? Acho que foi. A se tornar o mais popular. Hello, Lucas. Good morning. And a Branca de Neve e os Sete Anões. Quando que foi criado? 1937.
1937, exatamente, 1937. Por que que a Branca de Neve e os Sete Anões Porque é tão foi a especial? Repete primeira para história mim. de princesa. Foi a a primeira história. Foi o Conto de primeiro fadas, o primeiro que filme. ele fez. Exatamente, foi o primeiro longa-metragem que ele criou, por isso que é o mais, por isso que é tão especial. Então, foi the first full length. It was the first full length animated movie. Assim que vai ficar. Se vocês colocaram, né, para quem já tinha feito, se colocou em português, mas se a resposta está relacionada a essa aí, tudo bem, não precisa pagar não, tá? Eu It fiz was- ela, Pamela. Você desenhou ela? Não, eu fiz ela na escola no final do ano, a Branca de Neve. Ai, que lindo, tudo a ver. Perfeito. Eu chutei a maçã na cara do povo, sem querer. Ué, gente. Ah, tá, entendi. Ah, depois me manda uma foto, eu quero ver. Ah, tá. Não ri. Não, claro que não. Deve ter ficado linda. Então, it was the first full-length animated movie. Foi o primeiro filme longa-metragem dele. Por isso que é especial, né? E daí vieram as outras princesas. Tem alguém que nunca tenha assistido? Eu não lembro de ter visto, não. Não lembra? Não. Filme animado, não. Ah, sim, sim. Filme. Depois que eles fizeram esses. Eu não sei como é que é o nome que fala, eu esqueci o nome que fala desses filmes. Sem ser Vida desenho. real. Vida É, real, tipo, deve ser vida real. então vamos lá. Number 7. Posso descer ou tem alguém copiando ainda? Peraí só um pouquinho. Ok, Kailane. I wait for you. Espero sim. Aí depois, lá no número, quando a Kailane vai copiando, eu vou explicando. O número 7 está pedindo para vocês associarem os parágrafos com as informações que vocês podem encontrar neles. Vocês têm lá embaixo 6 frases, né? E vocês vão dizer em que parágrafo estão essas informações. Posso, Kailane? Pode. Pode? Ok. Então vamos lá. Então nós temos lá as seguintes informações. It presents facts about Walt Disney Education. It's about his first theme park. It gives us information about his most popular creation. It's about his full-length animated movies. It gives information about Walt Disney childhood. And it presents facts about his death. Então, vocês podem colocar aqui dentro desses quadrados ou a letra que representa ao parágrafo que está essas informações, ou o número do parágrafo, tá? Se vocês colocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem problema. Então, essa primeira frase aqui está falando que apresenta fatos sobre a educação do Disney, do Walt Disney. Que parágrafo é esse? Qual o parágrafo que apresenta essas informações? Eu botei A. Não. Não é o primeiro parágrafo. It's the second. É o segundo parágrafo. Letra B. É lá no segundo parágrafo que apresenta as informações sobre a educação dele. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, primeiro parágrafo tá falando aqui sobre quando ele nasceu, tarará. Segundo parágrafo, he took drawing and photography classes at McKinley High School, parará. Então aqui tá falando onde que ele teve aula de desenho, tá falando sobre a educação dele. Voltando lá pro exercício. Deixa eu dar o zoom aqui, senão eu não enxergo. It's about his first theme park. Qual é o que tem sobre o parque temático dele? Qual parágrafo está apresentando essas informações? O quinto. O quinto parágrafo, exatamente. Letter E.
It gives information about his most popular creation. Qual deles está falando sobre o Mickey? Terceiro. Terceiro parágrafo, letter C, né? Está falando sobre a criação mais popular. A criação mais popular é o Mickey. E qual deles está falando sobre o longa-metragem? Acho que é sexto. É o quarto parágrafo, letra D. Quarto parágrafo. O sexto é o último. Não vai estar falando disso. Então, Viajei. o quarto parágrafo que está falando sobre o filme animado, né? O longa-metragem, que é Branca de Neve e os Sete Anões. E que está dando informações sobre a infância dele. Primeiro, né? Que fala lá quando que ele nasceu e fala um pouquinho sobre a infância dele. E o que fala sobre sua morte é o que sobrou. Letra F, né? Todo texto biográfico, ele segue uma ordem cronológica, né? Então, assim, começa falando da infância, aí vai falando da idade do personagem, não, da pessoa, né? Desde o nascimento até a morte, mas não necessariamente ele vai ter a morte da pessoa, porque um texto biográfico não é apenas sobre pessoas que já faleceram, pode ser também sobre pessoas que ainda estão vivas. Então, nem sempre o último parágrafo, a última parte, vai ser sobre a morte, tá? Então, a ordem ficou essa: B, E, C, D, A, F. Essa vai ser a ordem aí da atividade. E aí depois, lá na página 63, nós falamos sobre o Children's Entertainment, que são aqueles jogos e tal. A gente falou sobre as brincadeiras, o que a gente fazia, o que vocês faziam quando eram crianças e tudo mais. Na página 64, nós falamos sobre o could, que é um verbo modal utilizado para a gente falar de past abilities, habilidades no passado. O que a gente podia fazer? Ou qual foi a habilidade que a gente adquiriu quando criança, né, e ainda tem, ou a habilidade que a gente tinha quando era criança e não tem mais. E na aula passada, nós falamos sobre o used to. O used to, a gente usa para falar sobre past habits. No used to, eu vou falar sobre hábitos que eu tinha no passado que eu não tenho mais. Tanto com o used to quanto com have, eu posso montar a frase when I was, quando eu era. When I was a child, when I was 5 years old, when I was 6 years old, né? E aí você continua. When I was a child, I used to play with dolls. Quando eu era criança, eu costumava brincar de boneca. When I was a child, I used to ride a bike. Quando eu era criança, eu costumava andar de bicicleta. Mas o used to é só para falar de hábitos que eu tinha no passado e que eu não tenho mais. Então, essas coisas, elas não acontecem mais, ok? O could não. O could é um verbo modal que vai ser utilizado para a gente falar de habilidade, o que eu conseguia fazer. Por exemplo, when I was a child, I could write with both hands. Quando eu era criança, eu podia escrever com as duas mãos. Hoje eu não posso mais, tá? Ou alguma habilidade que eu adquiri lá e que eu ainda consigo fazer. E aí eu comecei, não cheguei a terminar, né? A gente não chegou a fazer, de fato, as atividades, mas a gente começou lá na página 68 a ver os irregular verbs in the past, os verbos irregulares no passado. E eu mostrei para vocês, vou colocar aqui de novo, que lá na página 174, 174, vocês têm uma listinha com os verbos irregulares, que é essa aqui, ó, List of Irregular Verbs. Essa listinha aqui. Eu expliquei também que aqui nessa lista não tem todos os verbos, né? Mas tem os que a gente utiliza bastante e, obviamente, os que a gente vai utilizar nas nossas aulas, que vai cair na prova e tudo mais. Não vou passar verbos que não estejam na lista aí do livro de vocês, tá? Então, a gente tem uma lista aqui em ordem alfabética.
ela começa aqui na parte esquerda, a gente tem o infinitivo, que é a forma daquele verbo normal. E o simple past, que é a forma daquele verbo no passado. E depois a tradução. Então, ela começa aqui do lado esquerdo e termina do lado direito, tá? Então, a gente tem aí vários verbos irregulares. Be, become, begin, break, bring, build, e assim por diante. Tem uma outra página, que eu vou chegar lá, peraí. Deixa eu só ver qual é a página que eu não lembro. Página 170. Page 170. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Essa aqui, ó. E tem um pouquinho a explicação, só que está em inglês, do simple past irregular verbs. Então, some of the verbs we use to talk about past actions have an irregular form. Então, alguns verbos que a gente usa para falar sobre o passado, eles têm uma forma irregular. Nós havíamos estudado os regulares, que são aqueles que terminam com ed. Esses aí, eles têm uma forma própria, como vocês viram lá na página 174. These irregular verbs don't follow the spelling rules of irregular. Então, esses não seguem a mesma regrinha lá dos regulares, que é só colocar ed, ou ied, ou d. Esses têm a forma própria de escrita, eles modificam, tá? You can find them at the list of irregular verbs on page 174. Tem eles lá na página 174. To make negative sentences with irregular verbs in the past, we use did not. Bom, ou didn't, né? A gente já tinha aprendido lá, quando eu expliquei os verbos regulares, que quando a gente monta uma frase negativa ou interrogativa em que a gente utiliza o did or didn't, o verbo na frase, ele vai mudar, né? Ao invés dele ficar no passado, ele vai voltar para a forma normal dele. Observem aqui esses exemplos. A gente tem exemplos aqui de frases afirmativas e depois a mesma frase na forma negativa. Então, na afirmativa, como eu estou falando do passado, eu coloco o verbo no passado. I took drawing classes. He had $40 with him. They went to an amusement park. Então, todos os verbos aqui foram para o passado, porque eu estou falando de passado. Took, had e went. Agora, quando eu vou formar uma frase negativa, o que eu faço? Eu acrescento didn't, né? I didn't. E o verbo, ele volta para o normal. Por que ele volta para o normal? Porque eu já estou usando didn't na frase. Então, se eu uso didn't, o verbo volta para o normal. I didn't take drawing classes. He didn't have $40. They didn't go to an amusement park. Isso também acontece, né, do verbo voltar para o normal, nas frases interrogativas, questions. Why? Porque nas frases interrogativas a gente também usa o did, né? Só que ele é colocado antes do sujeito, lá no início da frase. Did you take drawing classes? Did he have $40? Did they go to an amusement park? E aqui a gente tem as short answers, que são as respostinhas curtas. Yes, I did, or no, I didn't. O sujeito aqui das short answers vai sempre concordar com o sujeito da pergunta, tá? Então, aqui foi yes, I did, no, I didn't, porque a resposta estava perguntando, porque a pergunta era sobre you, você. Você fez aulas de desenho? Sim, eu fiz, or no, não fiz. Aqui, did he have $40? Yes, he did, or no, he didn't. Did they go to an amusement park? Yes, they did, or no, they didn't. Então, agora a gente vai fazer os exercícios, vamos fazer juntos, assim como nós fizemos na aula passada, as páginas 66 e 67. A gente vai fazer 68 e 69. Então, pode colocar lá na página 68 para a gente começar nossas atividades. A gente até fez esse primeiro aí. Eu pedi para vocês circularem apenas os verbos irregulares na aula passada, no finalzinho da aula passada.
Lembram? Ou não? Lembro. Nem tem como Lembram? lembrar. Eu vou circular aqui, vou fazer aqui. Tá, Adam? Vou fazer e você vai fazendo junto comigo. Professor, teve algum trabalho semana passada, sei lá, que você falou sobre o Hum, futuro? não, ainda não. Não passei trabalho, não. Tá? Eu passei somente a gente só fez os exercícios mesmo em aula. Eu nem passei dever para casa na semana passada. Foi só as atividades do livro que nós fizemos. Então vamos lá. Então aqui está pedindo para ler esses 2 parágrafos que foram retirados daquele texto lá sobre o Walt Disney. Eu até li ele com vocês na semana passada. Aí está perguntando assim, eu acho que a gente fez essa também. When did these facts happen? Quando que esses fatos aconteceram? When Walt Disney was young or when Walt Disney moved to Hollywood? No primeiro parágrafo, tá? Alguém ia responder? É a primeira. É o primeiro. Exatamente, Fábio. When Walt Disney was young. No primeiro parágrafo, está falando sobre algumas coisas que aconteceram antes dele se mudar para Hollywood. Por isso que não pode ser essa segunda opção aqui. Tá? Então, está falando de coisas de quando ele era jovem. E aí, na número 2, está pedindo para vocês fazerem o seguinte. Está falando que todos os fatos que foram mencionados ali estão no passado. Está pedindo para vocês circularem past form of the verbs. Vocês vão circular o passado desses verbos aqui, olha. Todos esses. Na verdade, vocês vão circular todos os verbos que estão no passado ali no texto. Na semana passada, eu pedi apenas para vocês circularem os irregulares. Hoje eu estou pedindo para vocês circularem todos, os regulares e os irregulares. Mas não precisa circular repetido, tem alguns verbos que se repetem. Não precisa circular mais de uma vez. Se você já circulou aquele verbo, ok. Então, a gente circulou na semana passada, vou circular aqui de novo, o took, na primeira frase. Depois nós circulamos was, na segunda. Aí o took se repete aqui. Aí a gente tem aqui, ó, o tried, que é um verbo regular, né? Deixa eu ver se eu não estou perdendo nenhum verbo. Aí aqui repete o was. He was rejected because he was underage. So he joined. Eu vou ter aqui um outro verbo regular. The Red Cross and spent. Spent é um verbo irregular. A year in France driving an ambulance, which he decorated. Outro verbo regular eu tenho aqui. With cartoons. After the war, he moved. Regular verb. To Hollywood with $40 and his drawing materials. He opened, regular verb, a business with his brother and they started, outro verbo regular aqui, making animated movies. He created Mickey Mouse in 1928 and soon the movies with this character became também é um verbo irregular, very popular. Nesse texto aqui tem 2 palavras que terminam com ed, mas não são verbos, tá? Então a gente tem que observar aí, contextualizar para ver se a gente está falando de verbo ou não. Que palavras são essas? Animated. Isso aí, Adam. Animated, deixa eu mudar a cor aqui. A gente tem o animated, que termina com ed, mas não é um verbo. Rejected, exatamente. Rejected aqui não é verbo também. Essas 2 palavras são adjetivos, tá? Animated movies, filmes animados. Was rejected, foi rejeitado, né? Ele é rejeitado. Então, aí estão como adjetivos essas frases. Essas palavras, sorry. E aí, já fizemos ali. Agora, o que vocês têm que fazer é colocar
Ao lado desses verbos aqui, eles estão na forma básica deles, vocês vão escrever o passado deles, que está lá no texto, e depois vocês vão escrever aqui dentro desse quadradinho I ou R, se ele é irregular ou se ele é regular. To take. Qual é o passado de take que está lá no texto? Toque. Tua, sei lá. É o took, né? Com 2 olhos, assim. Took. Esse é o passado. E aí, ele não termina com ed, ele é um verbo irregular. Aí vocês vão botar o i aqui. Prontinho. To be. Qual é o passado do verbo to be que está no texto? Was. É o was, exatamente. Só que o verbo to be, ele tem 2 passados, né? Ele tem 2 formas. Ele tem o was e tem o were. Aí depende da pessoa. Como o texto ele está todo em terceira pessoa do singular, né? Que é ele foi, ele era. Então a gente usa o was. A gente vai usar o was na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular apenas. Então vai ser I was, he was, she was e it was. Nas outras pessoas a gente usa o were. Então o verbo to be is a irregular verb. Vai colocar o izinho aqui de verbo irregular. To open. Open é regular ou irregular? Hein, gente? Open é regular. Então, sendo assim, open vai ganhar ed. Então, vai ficar opened. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, tá. Porque às vezes vocês ficam muito quietos, aí, sei lá, a minha internet pode ter caído. Então, é opened. Assim. Tá lá no texto. Qual é o passado de create que tá lá no texto? Created. Como create é um verbo que já termina com E, só foi acrescentado o D. Regular verb, vai colocar lá. R de regular. Try. Qual é o passado do verbo try? Hein, gente? Fala comigo. Escreve lá no chat, já que não quer falar, tá com vergonha? É tried. Triad. Thank you, Ana Luísa. Triad. O que acontece com triad é que, como ele é um verbo que termina com Y, e antes do Y a gente tem uma consoante, ele vai perder o Y, e aí no lugar do Y vai entrar o I. Então vai ficar IED. Regular verb, ele é regular, porque ele termina com ED. Ele só tem essa observação aí, de tirar o Y e colocar o I, porque antes do Y a gente tem uma consoante. Move vai ser moved, só botar o Dzinho ali. Ele também é regular. Prontinho. E spend? Qual é o passado de spend? Espinho. Spend. O que muda aqui no spend é o D, né? Ao invés de ser D, vai ser T. Spent. Esse é o passado. Irregular. Ele não termina com ED. Ele tem uma forma diferente. E aí? E become. Become também é irregular. Só muda o O, que vai pra... Isso aí, Adam. Muda o O. Ao invés de ser become, vai ficar became. Assim. Ok? Então, basic form, past form. Basic form, past form. Alright? Continuamos? Podemos? Posso descer aqui ou vocês ainda estão fazendo? Calma aí que eu ainda tô fazendo. Ok.
Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês, rapidinho, tá? Antes da gente ir pro próximo. Quem não puder responder falando, coloca lá presente no chat que eu tô aqui olhando. Adam tá aí, ok. Ana Clara também, que eu já vi. Ana Luísa também. Bruno. Caio e Cauã. Responde no chat, pessoal. Estamos aqui, professor. Ok, boys. Fábio tá aí. Gabriel está aí, Freon. E Gabriel Oliveira. Gabriela está aí. Gabriele, tá aí? Eu. Ok. Gustavo tá aí. João Guilherme. Tô aqui, professor. Tô aqui. Tá aí? Tá quietinho hoje? Por isso que eu tô te procurando. É. Portela tá aí. João Pedro Goulart. Não. João Vitor. Kailane tá aí. Letícia também. Lucas também. Luiz Gustavo. Eu. Luiz Gustavo está aí. Maicon tá aí, não tá? Eu. Ok. Matheus. Matheus está presente? Aqui. Ok, Matheus. Maiara. Maiara está presente? Renan tá aí. Samuel também. E Vitor? Então, vou falar aqui o pessoal que ficou com falta. Se tiver aí, manda mensagem. Gabriel Oliveira, ficou com falta. João Pedro Goulart e João Vitor, com falta. Maiara e Vitor. Esses estão com falta. Se tiverem aí, fala no chat para eu dar presença, tá? Vou voltar lá para o exercício. Número 3. Tá pedindo para vocês transformarem as frases negativas em interrogativas, mas vocês vão modificá-las. Primeiro que, como elas vão se tornar afirmativas, vocês vão ter que mudar o verbo, né? Porque como ela está negativa, observem aqui o que acontece, né? A gente colocou o didn't e aí o verbo ficou normal, na forma básica dele, tá? Então, quando é afirmativa, a gente não usa o didn't. Então, nesse caso, o verbo tem que ir para o passado. E, além disso, a gente tem que usar essas informações aqui entre parênteses. Então, na letra A está assim. Mary didn't buy a new dress for the party. Mary não comprou um vestido novo para a festa. Por que, ao invés dela comprar o vestido novo, o que ela comprou? A new pair of jeans. Ela comprou calças novas, né? Ela comprou um jeans novo. Então, a frase vai ficar assim. Mary. Qual é o passado de buy? Aí, vocês têm que ir lá na página 174, que é aquela página que eu mostrei para vocês, que estão os verbos irregulares. Vocês vão lá e vão ver qual é o passado do verbo buy. O passado do verbo buy é bought. Assim, ó. Mary bought a new pair of jeans. Então, é assim que vai ficar. Mary didn't buy a new dress for the party. Mary bought a new pair of jeans. Ela não comprou um vestido novo. Ela comprou um par de calças novas. Ok? E a letra B e a letra C, the same thing. Vocês vão colocar as frases afirmativas, vão torná-las afirmativas, usando as informações que estão entre parênteses.
Letra B, quem é que me diz aí como que vai ficar a estrutura dessa frase? Como que vai ficar essa frase? Alguém? Algum ser de luz para me responder? Pode escrever no chat, também vale. O importante é fazer. Ninguém, gente. Ó, vamos lá. Tá assim. They didn't drink soda last night. Eles não beberam refrigerante na noite passada, porque ao invés de beber refrigerante, beberam juice. O que é juice? Suco. Suco. Juice é suco. Então vai ficar they. Qual é o passado de drink? Alguém sabe qual é o passado de drink? Escreve lá no chat. É drunk. Drunk. Muito bem, Ana Luísa, com A. They drunk. Aqui. They drunk juice last night. Então é só substituir o juice, o soda pelo juice. Vai substituir o refrigerante por suco. A mesma coisa vai ser na letra C. Na letra C tá I didn't say I am angry. Aí entre parênteses você tá lá I am hungry. Então vocês I am hungry. Vocês vão substituir o I am angry por I am hungry. Então vai ficar assim. I, qual é o passado de say? Sage. Exatamente. Passado de say é said, assim, né? Tira o Y aí e coloca id. I said, abre aspas, I am hungry. Qual é a diferença de angry para hungry? Porque um tem nome de filme e outro não. Não? São duas palavras diferentes. Cada uma tem uma. Angry Ah, sim. Cada uma tem uma tradução diferente. Angry significa o quê? Angry Birds. Por que é Angry Birds o nome? Ninguém sabe o que é angry. Zangados. Zangado. É só olhar a cara dos passarinhos lá, gente. Eles têm a cara assim, de raiva. Então, zangados. Angry é zangado. Então, na frase ele quis dizer I didn't say I am angry. Eu não disse que eu estou zangado. E hungry é com fome. Eu disse que eu estou com fome. Nem todos. Então, vamos lá. Number 4. Write short answers to the questions. Professora, dá pra senhora voltar lá rapidinho? Voltei. Fui rápido demais, sorry. Voltei. Para isso vocês usam chat, né? Já. Para falar coisas sem sentido. Para colocar a resposta, ninguém usa. Então vamos lá. Number 4, on page 69. Vocês vão escrever short answers, de acordo com vocês, sobre as perguntas aqui. Vocês vão responder essas perguntas de maneira pessoal. Did you draw a picture in class yesterday? Vocês fizeram algum desenho na aula ontem? Então, tem duas opções. Yes, I did, or no, I didn't. Então, ou vai ser sim, eu fiz, ou não, eu não fiz. Na letra B, está perguntando: Did your daddy go to work by bus this morning? Seu pai foi para o trabalho de ônibus essa manhã? Então, reparem que a pergunta não é sobre você. Então, a resposta não vai ser I. A pergunta é sobre o seu pai. Então, qual vai ser o pronome que eu vou utilizar para colocar ele? He. He, exatamente.
Então, vai ser oh yes, he did, ou vai ser no, he didn't. Tá? And letter C, letra C, did you say hello to your teacher today? Você disse oi para a professora hoje? A maioria vai ser negativo, né? Alguns falaram Não. yes, I did, or no, I didn't. Botei ponto, vírgula. Então vai ser assim, ok? Aí vocês respondem de acordo com vocês. And number 5, vocês vão completar essas frases aí usando o passado desses verbos que estão entre parênteses. Então, é só vocês olharem lá na listinha, lá na página 174, o passado de ride, begin, go, sit, swim and read. Aí vocês vão completar com esses verbos na forma do passado aqui na linha. Vou dar aí alguns minutinhos, um minutinho para vocês fazerem, porque é rapidinho. Tem que usar o quê, professora? Na forma. Passado. Ah, tá. Por exemplo, você vai lá na página 174 e procura o passado do verbo ride. Aí você vai colocar ele aqui. Fazer aqui letra A. O passado de ride é rode. Aí é só completar. Então, confiram lá o passado desses outros verbos. Pamela, Oi. qual é o de City? Não tem City lá. Tem não? Sit é set. Você muda o I pelo A. Ah, tá, valeu. You're welcome. Na verdade, não tem. Posso? Conseguiram encontrar? Foi fácil? Conseguiram fazer? Letter B. Eu consegui. Conseguiu? Tranquilo, né? Então vamos lá. Só copiar. Letter B, Claire. Qual é o passado de begin? Bacon. Begun. Só trocar o I pelo A, né? Claire began to sing when she was 8 years old. Claire começou a cantar quando ela tinha 8 anos de idade. A letra A, the boys rode their bikes in the park. Os meninos andaram com suas bicicletas no parque. Letter C, the girls. What is the past of go? Passado de go é qual? Went. Went. Thank you, Adam. Went. So the girls went to the movies last week. As meninas foram ao cinema na semana passada. Bob, como a Ana Luísa tinha perguntado aqui, sat on the floor to play a board game. Bob sentou no chão para jogar um jogo de tabuleiro. Então, não tem lá no livro, né? Na listinha. Passado de sit é sat. Só muda uma letra também. The children swim vai ficar como? Hein? O quê? Swam. Isso aí, Gabriel. Swim vai ficar swam. The children swam in the lake with their parents. As crianças nadaram no lago com seus pais.
O read, ele não vai mudar na escrita. Vai continuar da mesma forma básica dele. Só vai mudar a pronúncia. Então, no presente, eu falo I read a book. No passado, a pronúncia fica read, parecido com a cor. Então, we read a lot of children's books when we were kids. Nós lemos vários livros infantis quando nós éramos crianças. Ok? Very easy, né? A parte difícil é porque às vezes a gente esquece como que é a forma do passado desses verbos aí. Mas é só gravar alguns verbos que... Tranquilo. Agora, se eu fosse colocar essas frases na forma negativa, por exemplo, como que ficaria a letra A, se eu quisesse transformá-la em negativa? O verbo ia continuar rode? Sim ou não? Não. Não. Né? Se fosse uma frase negativa, o verbo ficaria na forma básica dele. Ficaria the boys didn't, né? Eu acrescento didn't na frase, que é o não, é a negação. E ao invés de ficar rode, como está aqui, ele ia ficar normal. Didn't ride their bikes in the park. Ia ficar assim, desse jeito. Né? Se eu fosse colocar todas essas frases aqui na forma negativa, todas elas voltariam, todos os verbos voltariam para as formas básicas deles. Ok? É isso que vocês têm que prestar atenção. Frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas. E o último exercício, posso descer aqui a tela, todo mundo copiou? Sim, né? Me respondeu, ok. Número 6, unscramble the words to form affirmative, negative and interrogative or interrogative sentences. Então, aqui vocês vão transformar as frases em afirmativas, negativas ou interrogativas. A primeira frase, a gente já está vendo aí que é interrogativa, aqui, ó, ponto de interrogação. Então, se ela é interrogativa, ela vai começar por qual palavra? Interrogativa começa pelo quê? Pelo did. Pelo did. Muito bem, Ana Luísa. Então, vai ficar did, aí depois eu vou colocar o sujeito, que nesse caso aí vai ser um pronome. You. Essa frase é bem compridinha, porque essa frase, ela está usando o used to, que nós aprendemos na aula passada. Só que o used to, ele também está no passado, né? Used, tem o ed no final. Quando eu coloco ele na forma negativa ou na forma interrogativa, eu também tenho que colocar, eu tenho que tirar o D, no caso, do used, né? O use termina com E. Então, aqui vai ficar, did you use to, e depois? Qual é o verbo que eu tenho aqui nessa... Qual é o verbo dentre essas palavras aqui? Drink. Drink. Did you use to drink? Você costumava beber? Beber o quê? Milk. Milk. In the morning. So, did you use to drink milk in the morning? Você costumava beber leite de manhã? Tomar leite de manhã? Letter B. Letter B is an affirmative sentence. É uma frase afirmativa. Qual é o sujeito dessa frase? Qual é o pronome que eu tenho aí? You. You? Na letra B. Ah. They. They. Isso aí. They. E depois? Vai ser listen ou vai ser used? Used. Used. They used to. Agora sim eu vou colocar o listen. They used to listen to the radio.
eles costumavam escutar rádio. They used to listen to the radio. And letter C, it's negative. Então, a gente tem aí o sujeito que vai ser she. E o que vai vir depois, já que é uma frase negativa? Didn't. Didn't. Exatamente. She didn't eat fruit yesterday. Então, essa é a estrutura da frase. She didn't eat fruit yesterday. Ela não comeu fruta ontem. Ok, guys? Então, temos aqui interrogative, affirmative and negative sentence. Essas coisas, esse conteúdo ele vai cair na prova, hein? Então, é importante que vocês estudem. Na semana que vem, o Adam tinha perguntado, né, se eu já tinha dado revisão. Eu vou passar uma revisão, tá? De todos os conteúdos que nós estudamos no capítulo 3 e no capítulo 4. Alright? Então, é isso. Vou desligar aqui. Já terminaram de copiar? Número 6, A, B e C. Posso sair? Então, tá bom. Bye, bye. Have a great weekend. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem. Bye, bye. É que me ensinou a beber.